Nesse vídeo eu mostrarei mais uma parte do conceito sobre o que nós vimos sobre GPIO, né? Só para consolidar em Bare Metal, em MicroPython, né? Usando Bare Metal, o conceito, né, das configurações de GPIOs. Então nós temos aqui no MicroPython, né? Se eu venho aqui em biblioteca específica, como nós vimos aí nos vídeos do início, tem algumas classes que eu já posso trabalhar com pinos, né? E já tem algumas configurações, tem alguns métodos para eu configurar, né, saída, entrada, tudo isso, mas só que eu estou trabalhando com Bare Metal, né? Então, essa parte aqui eu estou fazendo em Bare Metal. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz aqui? Olha, eu fiz mais uma aplicação onde que ele tem aquela minha função que eu criei, né, que transforma número sinalizado em não sinalizado de 32 bits, ok? Mais para quando a gente vai ver o conteúdo dos registros. Ok? Eu criei agora uma função para configurar só um pino como uma porta de saída, ok? Então, para eu configurar um pino porta de saída, a gente sabendo que eu preciso saber qual é a porta, quais são os parâmetros aqui, né? Que eu tenho 5 parâmetros, né? Então, o parâmetro porta, a porta A, porta B ou porta C, aqui no caso eu só limitei a essas 3. Eu coloco o pino que eu quero. Eu coloco o tipo, né? Aí eu vou explicar aqui nos comentários. Eu coloco a velocidade que eu quero, porque é uma saída, e eu coloco se é pull up ou pull down ou not pull up, not pull down, né? Não pull up, não pull down. Então aqui, olha, aqui é uma descrição, ela configura um pino como saída. Ela tem 5 argumentos aqui, né? São parâmetros que eu entro com 5 argumentos, na qual o P-port, o primeiro parâmetro, ele pode ser só A, B ou C. Eu fiz assim, né? É fácil de ampliar isso, é só como exemplo. Aqui o número do pino, então o pino vai de 0, né? O pino vai de 0 a 15, né? Que é a numeração dos pinos. Aqui o tipo, se ela vai ser push-pull ou open drain, né? São as duas opções aqui. Em velocidade, ela pode ser velocidade low, medium, fast ou high. E aqui, se ela vai ser pull-up ou pull-down, ela pode ser not. Então tem essa sigla aqui, ó, NPU, né? Not pull-up, not pull-down, NPD. Ou PU, ou pull down, ou pull up, desculpa, ou PD, pull down. São as opções. E aí eu criei lista dessas opções aqui, eu criei as listas, e aqui eu confiro, né, se o argumento que veio, né, nesse parâmetro aqui, se o argumento ele não contém nessa lista, né, não contém na lista, se eu quisesse uma porta D aqui no caso, ainda não liberei ela aqui, então ela vai sair, né? Ela vai sair da rotina e dizer que o argumento porta está com problema, tem algum problema, ok? E assim acontece com todo. Eu criei uma lista de pinos que vai de 0 a 15, se eu colocar o pino 16 para configurar não existe, vai sair, ok? O tipo, mesma coisa, então assim, ela checa, né? Ela checa quais são as opções exatas que eu posso colocar aqui, né? Ok? Então essa primeira é só uma validação. Se eu coloquei lá, se o meu argumento for igual a A, então ele pega aqui GPIOX, uma variável que eu criei genérica aqui interna, ela vai ser o endereço do STM GPIOA, ok? A base. Se ela for B, ela muda a base, né? Então para eu depois, aqui ó, quando eu trabalho com os endereços mesmos, eu trabalho só com o GPIOX, né? Que aí sim eu posso chamar essa mesma rotina para qualquer uma, porta A, B, eu sei que ela já vai depois interpretando aqui, né? Conforme o parâmetro, conforme o argumento aqui, se for A, ele já coloca a base da GPIO A, se for B, assim, aí troca. Aqui eu trabalho só com essa variável genérica e só trabalho com offset. Então primeiro eu sei que para ser vamos aqui no início do registrador, no Molder, para ser uma saída vai ser 0 e 1 os 2 bits, né? Ok? Então eu preciso fazer aqui, ó, isso aqui é uma operação. Eu só faço uma end, eu só reseto esses 2 bits, né? Os 2 bits pertinentes, né, ao pino que eu tô falando, porque como aqui vai de 2 em 2, né? Ok? Então, que nem o pino 5. O pino 5, na verdade, vai ser o bit 10 e o 11, né? Do pino 5. Então, eu pego aqui o que eu faço nessa primeira parte, que ela faz uma end da posição do molder register, né? Então, com isso aqui, ele faz um FFFF, assim, 32, uma operação de 32 bits menos um deslocamento de 2 vezes o número que eu entrei, né? Porque é aos pares ali. Se eu entrei com o número 5, por exemplo, então vai ser o bit 10, né? Olha lá, o bit 10 é a base. Então, aí eu escrevo 3
no bit 10 e o 11 vai ser 1 em 1, mas como eu faço essa subtração, ele vai tudo ficar em 1, somente o bit 10 e o 11 vai ficar em 0. Então eu só estou resetando. É só uma jogada para eu resetar os dois bits aqui, né? E depois, como só o bit 10 tem que ficar em 1, no exemplo, se for o pino 5, né? Então aqui eu faço uma OR, né? Eu desloco o 1 lá para o bit 10 e faço uma OR só com ele. Então todos os outros bits mantêm o valor e eu forço 1, né, no bit 10, porque eu já resetei o bit 10 e o 11 anterior e aqui eu só seto 1 para ser uma configuração lá no Molder como uma saída, né, que é 0, 1, ok? E assim vai, olha, se o tipo for PP, o typer, né, agora ela vai ver, mesma coisa, então ela faz o quê? Ela vai, o typer aqui é só os 16 bits iniciais, né, as 16 posições iniciais primeiro. Então, aqui o que ele faz? Ele vai só, se for PP, né, ele vai resetar aquele bit, só aquele bit. Então ele faz aquela operação com uma end, né, dessa posição, desse registro com ele mesmo, mas com esse dado que ele vai ficar o 0 só na posição, só lá no bit, né, que eu quero. Então ele reseta aquele bit para ser PP, porque se tiver 0, olha lá, ou para ser push-pull é 0, ok? Se for Open Drain, tem que ser 1, então ele faz uma operação OR, né? Olha lá, do bit, lá no pino que eu quero a operação OR, então ele força. Aqui ele forçou 0, aqui ele força 1 naquele bit, para ser Open Drain. E assim vai, né? Todas as configurações. Aqui, ó, do Speed, né? Vou mudando a página aqui, ó. Vamos pro Speed. Speed também é de 2 em 2, né? Então eu primeiro reseto as posições, ok? Eu reseto a posição. Se for Low, eu reseto a posição só e vai ficar tudo resetado 00 porque low é 00. Se for medium, eu reseto, mas jogo um 1 só no primeiro bit, né, porque são aos pares, ok? E assim vai. Se for fast, eu reseto e jogo o número 2, que é o segundo bit em 1 e o primeiro bit em 0, né? Então é o número 2 aqui, tá, ok? E se for high, é 1 em 1, então eu escrevo o número 3 aqui, que é 1 em 1, que vai ser 1 em 1 em binário, né? Então os dois dígitos vão ficar em 1. Então, esse ele vai configurando. Agora, mesma coisa. Então, a jogada é a mesma aqui. Agora, vendo o parâmetro lá, se é pull up ou pull down. Então, se for not pull up e not pull down, ele só vai resetar. Ok? Então, também são duas posições. Olha lá. Só reseta. Aqui está o conteúdo. Se é not pull up, not pull down, é só 0, 0. Então, só reseta. Aqui, se for só pull up, ele vai resetar e vai aqui e vai jogar o 1 só no primeiro, né? Olha lá, pull up. Agora, se for pull down, ele reseta e escreve o número 2, que é o 2 em binário, é o 1 e o 0 aqui. E o outro é reservado, não existe, então acabou. Aí o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho uma rotina chamada main, que é só mostrando o conteúdo, então da GPIO, do Molder, do Typer, do Speed, do Pull, da GPIO-A e da GPIO-C, para a gente comparar se o que eu pedi, né? E aí o que eu chamo? Primeiro eu chamo esse main, então ele imprime o default que veio, ok? Nós vamos ver o que default. Depois ele vai fazer essas modificações. Olha, eu falo que eu quero que o meu pino 5 da porta A seja uma saída, né? Porque isso aqui eu estou chamando é só uma função personalizada para configurar a saída. Ele chama do pino 5, eu quero open drain, eu quero a velocidade medium, eu quero not pull up e not pull down. Depois no o pino 6 do A, da porta A também, aí eu quero push pull, high. E aí da porta C, o pino 2, então a gente vai rodar e vamos ver, ó, eu vou dar até um reset aqui na placa para ver que vai partir do zero. Então agora eu vou rodar a aplicação. Então esses primeiros dois aqui são antes de eu fazer as modificações. É nesse main aqui. Então esse é o default que vem, né? Ok? Então nós podemos confirmar aqui, ó. O primeiro, na verdade, porque o pino PA5, o pino 5, ele já é uma saída, né? Ele pode, não lembro se eu acho que ele não era open drain, né? Então a gente só pode ver aqui no type dele, tá tudo zerado, né? Então ele vem como 0, então não voltando aqui só para ver o início, ó. O type é tudo 0, então ele é push-pull. Mas como eu pedi Open Drain, então eu estou mexendo no original. Então se você vem aqui, ó lá, o typer, então aqui é o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim está Open Drain. Então eu reforcei isso aqui. Já era uma saída, mas não era
era push-pull. Então, assim, você pode ir confirmando aqui. Vamos ver só o segundo. O segundo não veio como padrão, não veio o pino 6 configurado. Tá aqui, ó. Porque aqui, ó, é o pino aos pares. Pino 1, pino 2, pino 3... Não, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, que é o que vem o 0, 1, né? Ok? Então o 6, o próximo aqui, não, tá 0, 0. Mas olha agora como que ficou. Então agora é o 1, ó, 0, 1, 2, 3, 4, o 5, 0, 1 e o 6, 0, 1 agora, tá vendo? Então agora tá configurando o 6, 0, 1. E o que ele é? Ele é push-pull aqui. Então aqui vai ficar o sexto vai ficar em 0, né? Porque é o padrão, olha lá. Porque eu tinha colocado o pino 5 lá, open drain. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 está 0. Então o 6 é push-pull, que é o que eu quero aqui agora. Vamos ver velocidade. Vamos mudar a página aqui, ó. Velocidade, speed. Eu quero high, né? No 6. O high vai ser 1, 1. Então vamos lá no high. Aí eu pino 6, então vamos de 2 em 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, olha lá. 6, 1, 1. Ok? Porque é de 2 em 2. Então pino 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 em 1. 6, certo? Então o anterior tá como medium, né? O medium, o que é o medium? O medium é o 01, olha lá, é o anterior a isso, o 01, medium. Então, tá como medium. Então tá certinho. Agora aqui, confirmando, ele quer pull up. Então, pull up, vamos ver aqui embaixo. Pull up é 0 e 1. Então vamos de pull up, que é de 2 em 2. Então aqui, ó, 0, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, tá vendo? Então exatamente está deixando... O anterior é 0, 0. O que eu pedi no anterior? Eu pedi not pull up, not pull down. Lá, not pull up não é 0, 0. Então tá batendo. Então é assim que a gente faz uma função personalizada para configurar, né? Então essa aqui eu fiz só para configurar uma saída. E ela é genérica, né? Eu posso chamar ela. Eu posso ampliar aqui na minha lista de opções. Se eu quiser a porta B, né? Depende. Eu só quis configurar essas 3 portas. Mas fica assim, só para trabalhar com... Criar em Bare Metal uma função que você tem que usar os conceitos, né? Saber entender o hardware, entender a configuração para fazer essa rotina. Então é só reforçando a teoria que nós vimos de GPIO em Bare Metal, né? Então tá correto. Agora aqui, ó, no C é a mesma coisa, né? O C, o que eu pedi aqui? Vamos só ver no caso aqui o primeiro, ó. Porta C pino 2. Porta C pino 2, né? Então... Ó, pino 0, 1, 2, então 0 e 1, então ficou como saída. Pino 2, aí eu quero como open drain é 1, né? Olha lá, o tipo open drain é 1, então aqui o open drain é 1, então eu tô no pino 2, então ó, 0, 1, 2, open drain é 1, beleza? Speed, qual a velocidade que eu pedi? Low é 0, 0, dá uma olhada aqui o low, vou mudar aqui, ó. Low é 0, 0. Então speed na sexta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, né? Então tá como low a velocidade. E eu quero como pull down. O pull down vai ser 1 e 0. Então 1 e down. Então vai ser, ó. Vai ser bit 0, 1, 2, 3, 4... Ah não, desculpa, é o pino 2, né? Então é 0, 1, 2, que é o valor 2, né? Olha lá, 1 e 0, é o pull down. Então tá certinho, que aqui é o pino 2. Então assim, é assim que eu criei uma rotina, eu só fiz aqui mostrando antes e depois o conteúdo dos utilizadores pra gente ver que ela fez as alterações certinhas conforme eu pedi. Então, facilmente, depois eu posso deixar, tenho padronizado essa rotina, se eu quiser configurar qualquer saída, qualquer pino como saída, né, saída digital, eu simplesmente coloco ali, preencho ali os parâmetros que eu jogo, os argumentos que eu quero e já fica facilmente, né, não preciso ficar indo lá mais me preocupando, mas mesmo assim foi feito em Bare Metal, ok? Então eu agradeço a atenção, então acho que reforçou aí a parte de output, né, vamos ver se a gente faz alguma coisa para input e outras funções aí, obrigado.